Você que está em casa, pega o celular, grava aí a tela, compartilha nos grupos de WhatsApp, chama os amigos dos grupos para assistirem a TV Arapuã sobre esse caso que eu estive pessoalmente no dia, acompanhei hoje, do comandante da Guarda Civil, lá da cidade do Conde. O terceiro suspeito de participar se apresentou hoje. Agora, logo hoje, sabendo que a partir de hoje, né, não pode ser preso a não ser em flagrante. Né? Se apresentou com o advogado, João Lucas, que estava com o Luiz Augusto. Na situação, foram 3 presos. O Uber, lá da cidade de Bahia, sabe o nome dele, Ivan? Rafael, que foi liberado na audiência de custódia, que disse que não tem nada a ver com a situação. O Uber de Bahia, para ninguém... Atenção, para ninguém passar diferente do que está sendo falado aqui. O Uber diz que não tem nada a ver com a situação. A Polícia Civil, né, o delegado João Paulo Amazonas, diz que tem. Acompanhe. Aí, o Magão, na hora que o terceiro é liberado. Vamos lá. E desta terça-feira, aqui na Central de Polícia, foi ouvido o terceiro suspeito do envolvimento da morte do comandante da Guarda Municipal do Conde, o Lucas Custosa, de 23 anos. Logo em seguida, ele foi liberado por conta do Código Eleitoral, que não permite prisões a partir de hoje. Como o ato aconteceu na semana passada, não é considerado mais um crime em flagrante. Ele se apresentou hoje aqui na DCCPAT, foi interrogado, ouvido por doutora Emília, tá? Uma das delegadas aqui da nossa equipe. Tomou conhecimento que existe um mandado de prisão em seu desfavor, tá? Mas por conta da legislação eleitoral, esse mandado não pôde ser cumprido. Nós entramos em contato, chegamos a entrar em contato com 3 juízes, 2 promotores, mas a decisão foi uníssona, que não pode ser dado cumprimento ao mandado de prisão nesse período. 5 dias que antecedem e nos 2 dias subsequentes às eleições, tá? Então, o João Lucas foi ouvido e foi liberado. Ele confessa a participação, diz que estava no local do crime, mas deixa claro que não tinha a intenção, nem era sabedor do desiderato, né, do destino que Luiz Augusto, que é o executor, que foi quem deu o tiro, estava preparando para ele. Ele alega que estava na frente da residência dele, ele mora na mesma vizinhança que a família de Luiz Augusto, estava de cabeça quente porque havia brigado com a esposa e Luiz Augusto ofereceu para ele um passeio de Uber até a orla para desopilar pela beira da praia. E aí ele aceitou e seguiu essa viagem com Luiz Augusto até o local do crime. E somente no local do crime, depois que Luiz Augusto empunhou a arma e bateu no vidro do veículo que estava estacionado e que, infelizmente, a vítima estava dentro e foi alvejada, é que ele tomou pé da situação e de que, na realidade, se tratava de uma ação criminosa que Luiz Augusto estava empreendendo. Ele diz que chegou a ver o primeiro disparo, que, segundo ele, saiu de dentro do carro em direção a Luiz Augusto, e após isso ele desatou a correr a ermo, escutando vários outros estampidos nas costas. Aí ele alega que naquele momento ele até pensou que Luiz Augusto tivesse em óbito, tivesse sido alvejado, mas não, percebeu que ele também corria e que em determinado ponto o motorista Uber, o mesmo que havia deixado eles naquele local, emparelhou o veículo com ele, que corria, e tanto Luiz Augusto quanto o motorista do Uber informaram para ele: entra no carro, isso em uníssono, né, e de forma repetitiva. Foi quando ele entrou no carro, no banco traseiro, e seguiram destino em fuga. As palavras do interrogado agora, eu posso retratar diretamente o que ele disse. Ele disse que tomou espanto pela postura do motorista, que não parecia estar, como ele diz, assustado com aquela situação. E que ele acredita que o motorista conhecia Luiz Augusto e era sabedor também das condutas erradas que Luiz Augusto já adotava. Então ele acredita que o motorista, palavras dele, era capaz de saber sim que Luiz Augusto
tinha a capacidade de agir em tamanha gravidade, até ceifando a vida de alguém em meio a um crime patrimonial. Sua participação? Não falar nada, não? Realmente, quem está envolvido nisso aí? Com imagens dele, Vital Vaz, repórter Diego Magão, volta aos estúdios da TV Arapuã. Vamos pro quebra-cabeça agora? Temos aí 4 pessoas, né? 5 com a mulher que estava com o comandante da guarda lá no local. O que ele estava fazendo ou ia fazer, o comandante da guarda, isso pra mim não importa. O mundo tem argumento. Não, é isso, é aquilo, não importa. A situação é o latrocínio consumado. Vamos lá. Segundo o motorista, foi chamado por um aplicativo, uma rede social. A Uber, eu acho que tem um aplicativo, a plataforma. Se ele chegar para a justiça e mostrar que a chamada foi pelo aplicativo, já é uma para ele. Segundo, né? Ele disse que parece que foi pelo Instagram, que foi chamada a viagem. Se ele quiser, eu dou um espaço a ele para falar, né? Se alguém estiver assistindo aí em Bahia, quiser falar, entrar ao vivo, dou espaço. Ontem entrevistamos o delegado, João Paulo Amazonas. Emília diz a mesma coisa. Os dois. É isso que eu tô querendo entender. Segundo João Paulo Amazonas, ele foi preso em flagrante, né, na situação, foi liberado mediante a situação que residência fixa, não tem antecedentes criminais. O pessoal de Bahia se comoveu muito com a situação, disse que ele é uma pessoa de bem. Entenda, eu não estou fazendo juízo de valor, estou fazendo aqui um quebra-cabeça para entender a situação. O Luiz Augusto diz que no papel que o motorista estava com ele. O outro disse agora, a doutora Emília, que estava. O motorista foi liberado. Segundo o delegado, pediu a prisão dele. Eu não estou entendendo mais nada dessa situação. Deus queira que o motorista não tenha nada a ver mesmo com essa situação, não. Como o pessoal está comovido, né? O cidadão de bem lá de Bahia. Mas é complicado, viu? Tá aí agora. Parabéns, Brasil. Tá aí, ó. Saindo pela porta da frente da central de polícia. Por conta, estamos em período eleitoral. Parabéns às nossas leis, é isso que eu falo direto. Parabéns, ó. Então, quer dizer, que isso aí tá mostrando que o crime compensa. Isso mostra que o crime no Brasil compensa, né? Ele dizer que o rapaz, ele brigou com a mulher, chamou ele pra dar um passeio. Aí no meio do passeio o cara puxa uma arma, pratica um latrocínio, quer dizer que se eu brigar com minha mulher, o passeio que eu vou é pra PH, o passeio que eu vou aí é diferente, é curtir. Mas o passeio, o cara me chamar pra ir praticar um latrocínio pra passear, as coisas não batem. Então, meu filho, só na quinta série eu passei 5 anos. É muita conversa bonita. E quem gosta de conversa bonita é padre e mãe de moça. Aí essas conversas, pra mim, não colam. Mas pra polícia, vamos lá, vamos aguardar. Vamos seguir. Vamos falar agora, né,